Olá pessoal, vamos então à nossa aula que trata agora da volta de Getúlio Vargas no governo brasileiro. Só que é uma volta agora que não é da mesma forma que no seu primeiro mandato, que duraram aí 15 anos. Naquela época o governo era ditador, agora ele vai ter que se restabelecer com o desenvolvimento da democracia, porque já tem o processo da volta de redemocratização, certo? Então, no ano de 1950, vão acontecer as eleições. 3 candidatos à presidência do Brasil. Pela UDN, o brigadeiro Eduardo Gomes. Pelo PTB, partido de sua criação, Getúlio Vargas. E pelo PSD, Cristiano Machado. Quem vai sair vitorioso? Getúlio Vargas, com 48% dos votos. O que fez com que ele ganhasse também foram 2 deslizes, a gente pode dizer assim, dos partidos ou até mesmo da pessoa dos candidatos. No caso aí, o candidato da UDN, o brigadeiro Eduardo Gomes, deu uma bobeirinha em uma de suas falas nos palanques aí, né, nos seus comícios, dizendo que ele era contra o salário mínimo. E como nós sabemos que a maioria dos brasileiros da época viviam de salário mínimo, até mesmo por causa das consolidações das leis trabalhistas criadas por Getúlio Vargas, então ele acabou perdendo a popularidade. Tivemos aí também o Cristiano Machado, ele foi abandonado pelo partido dele. Inclusive o Cristiano Machado ele teve o apoio de Eurico Gaspar Dutra, o até então anterior presidente do Brasil, no caso, né? E ele vai deixar aí, no caso, o Cristiano Machado de lado e vai seguir outros caminhos aí, outros apoios, então ele vai ser deixado aí pelo seu partido. E o Cristiano Machado vai ter que tomar outros rumos, então, no desenvolvimento da política no Brasil. Getúlio Vargas, ele também consegue se destacar aí nos votos dos 48%, porque ele já tinha uma grande amizade com os interventores, né, brasileiros até então. Então ele ficou 15 anos no governo e ele tinha sua popularidade ainda de uma forma positiva, então isso também contribuiu para que ele fosse eleito naquela época. O seu governo, de uma forma geral, de 1951 a 1954, aproximou bastante do trabalhador. Ele priorizava o desenvolvimento das empresas estatais, ou seja, a criação das empresas com verbas federais. Por exemplo, a Petrobras, que hoje ela é uma empresa do Brasil e tal, foi criada nessa época. Então o próprio Brasil pegou os investimentos e desenvolveu para ser uma empresa do país. A UDN já era totalmente contrária a isso. Então, para poder tentar trazer a UDN, né, que era um partido contrário aí às ideias de Getúlio, ele tenta criar alguns cargos políticos para o pessoal da UDN, mas não vai adiantar, a rixa vai continuar da mesma forma. Dentro do governo de Getúlio Vargas, como é um processo de democracia, ele vai abrir mecanismos para 2 grupos dentro do seu desenvolvimento político. O primeiro aí chamado nacional-estatismo. Era fortalecido aí por um capital nacional, as ideias, no caso, né, fortalecidas com o capital nacional, a criação de empresas estatais. Getúlio defendia bastante esse lado, que era um grupo que era extremamente a favor do capitalismo nacional. Tinha um outro grupo chamado liberais conservadores ou liberal conservadorismo, que eles pregavam a liberação para os investimentos internacionais, não só para os nacionais, mas também para os internacionais, só que os internacionais a ponto de outros países até mesmo interferir aqui na economia, o que Getúlio Vargas não aprovou. E Getúlio Vargas então vai ficar com o primeiro grupo, que é aquele mesmo que ele apoiava. Ele vai iniciar então o processo de exploração do petróleo.
e deveria ser por uma empresa estatal, segundo o seu pensamento. O tema na época, né, o grande lema do Brasil era o petróleo é nosso, inclusive está no livro de vocês, e ele vai criar a Petrobras no ano de 1954 como uma empresa extremamente brasileira. Vai investir também em energia elétrica, numa tentativa de criar a Eletrobras. Embora a Eletrobras ela vai ter um desenvolvimento em outro período, mas vai ser o início aqui para o Brasil desenvolver mecanismos de investimentos financeiros para energia elétrica, para a área das hidrelétricas. A energia elétrica no Brasil ela teve um desenvolvimento somente no ano de 1962, mas de qualquer forma já foi uma iniciativa de Getúlio Vargas para a criação desse setor no Brasil. Vai criar também o BNDES, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento, para poder ampliar projetos públicos como ferrovias, inclusive a própria ampliação da energia elétrica no Brasil. Já que nós estamos falando de energia elétrica, vai ser nesse período que o Brasil vai ter um grande consumo de energia elétrica. Getúlio Vargas ele vai desagradar, de certa forma, as elites aí, devido à intervenção do Estado na economia, porque ele vai interferir diretamente no Estado em relação à economia. Mediante a isso, houve uma queda na qualidade de vida da população. Então, assim, a economia já não estava muito boa. O Eurico Gaspar Dutra entrega para ele o governo, né, com uma situação bastante complicada, e Getúlio Vargas vai ser surpreendido aí com a grande falta de moradia, porque nesse setor as cidades começam a crescer rápido. Então as cidades elas vão ter então a necessidade de transporte, vão ter necessidade de moradia. Às vezes, para poder deslocar de um local, mesmo sendo urbano, para outro vai demorar muito, então precisa ser investido em transportes. Então isso vai fazer com que a sociedade tenha um aumento considerável do custo de vida. Vai acontecer um evento muito importante, onde o Carlos Lacerda, que é o líder da UDN, e ele era totalmente contra Getúlio Vargas, e era jornalista. Então nós sabemos que a mídia influencia diretamente em todos os setores da sociedade até nos dias de hoje. Só que naquela época ainda mais, porque os mecanismos informativos eram praticamente restritos. Então as pessoas tinham que acreditar naquilo que tinha. Então o Carlos Lacerda ele vai soltar aí várias notícias no seu jornal, por ele ser jornalista, contrárias a Getúlio Vargas, vai fazer uma oposição de uma forma bem considerável, até chegar um ponto, no dia 5 de agosto de 1954, o chefe de segurança do Getúlio Vargas vai ficar um pouco irritado com isso e vai articular aí um atentado contra Carlos Lacerda. Só que no caso, ele não foi assassinado. Deram alguns tiros, um dos tiros pegou no pé dele, mas acabou matando o major da aeronáutica, que era guarda-costa de Carlos Lacerda. E aí, no caso, ele foi assassinado, e com isso aí foi um desastre para o governo de Getúlio Vargas. As Forças Armadas aí iniciaram então um processo de investigação e foram descobrindo aí algumas corrupções dentro do governo de Getúlio Vargas, inclusive que levaram a acreditar aí que o próprio Getúlio Vargas tinha articulado aí a morte desse major então da aeronáutica. O nome dele era Rubens Vaz. Mas até hoje o assassinato, assim, ninguém sabe se realmente foi a mando de Getúlio Vargas, né? Mas de qualquer forma, na época articulou-se essa questão. Dessa forma, o exército se revolta contra Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas foi então acusado politicamente por ter assassinado aí então o major. Mediante a várias pressões, inclusive militares e por parte do povo também,
Getúlio Vargas vai ficar isolado durante um tempo no Palácio do Catete, e ficando isolado durante um tempo, ele vai cometer suicídio por volta de agosto de 1954. E ele escreve uma carta que se coloca como um mártir em relação ao povo e tal, que ele morreu para o povo, que ele, né, vai entrar para a história e tudo mais. Foi uma carta comovente e aí põe fim ao seu governo. Quem vai substituir, né, vai ser o Café Filho, seu vice-presidente, que assume o governo até lá, certo? Então essa foi nossa aula de hoje e qualquer dúvida podem me procurar.